Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Esse aqui foi um episódio feito para o nosso outro podcast, o A Sociedade, link na descrição. Mas esse episódio foi tão bom, tão enriquecedor, que eu resolvi trazer também para o podcast do Vitor. Então, não perca, você vai gostar muito, eu tenho certeza. Até mais. Fala galera do canal A Sociedade, estamos aqui hoje eu e o Vitor e vamos iniciar uma série de vídeos que nós vamos falar de animes desconhecidos que ninguém conhece, né? Por mais que seja um pleonasmo, eu acho engraçado, né? Isso. E hoje a gente vai começar falando do anime Mononoke, que não é o Hime. Eu acho até que eu vou colocar isso no título do vídeo, Mononoke não é o Hime. Porque, cara, eu já tive muito problema quando eu descobri que esse anime existia, porque toda vez que eu procurava sobre ele, só vinha o Mononoke Hime. Eu até passei a ficar com uma raiva do Mononoke Hime, mano, por causa disso. Entendeu? Não, e quando eu fui procurar o torrent do anime, eu botei Mononoke, só apareceu o Mononoke Hime. Foi tipo tinha um ali do torrent, só do Mononoke, opa, é esse aqui mesmo. Fui lá e baixei. E cara, esse anime merecia muito mais destaque, e é o que a gente tá fazendo aqui, né, dando um espaço pra ele. Eu acho que, cara, eu cheguei a procurar no YouTube, agora eu não lembro se só tinha um vídeo em português sobre ele ou se não tinha nenhum. Brincadeira, né? Então é bom que a galera vai assistir, né? É, isso aí. E agora falando um pouco sobre o anime, cara, a sinopse, o Mononoke Mononoke em japonês, né, significa algo como posso explicar, não seria monstros, mas algo sobrenatural, né? Uma entidade sobrenatural, talvez, algo assim. Não é bem monstro, não é fantasma, sabe? Não é espírito, né? É algo mais amplo, né? Que pode ter várias formas. Uma entidade, talvez? É, algo assim. E o Mononoke, ele conta a história de um cara que não se fala o nome dele, se chamam ele de vendedor de remédios. Eu até esqueci como é que é em japonês, é Kubikiri alguma coisa. Kubikiri alguma coisa. Depois eu vou ver se eu coloco no título. E ele parece que ele é atraído, né, por essas manifestações sobrenaturais e ele sempre acaba se envolvendo nessas histórias. Deixa claro até que é de forma proposital, né? Que ele que vai atrás, não é que acontece onde ele tá, e sim ele vai já sabendo que vai acontecer alguma coisa, né? Isso. E o anime ele é dividido em várias histórias, né? Tipo aqueles animes episódicos, apesar de ser algumas histórias durarem 2 ou 3 episódios, mas são várias histórias dentro do mesmo anime e não tem uma história principal, né? É só como se fosse o dia a dia do vendedor de remédios, só que por trás dessa atividade de vendedor de remédios ele é um exorcista ou algo do tipo, né? Que dá fim, né, nesses ayakashis ou mononokes, que são essas entidades que, segundo ele mesmo, no anime não deveriam existir. E até dá pra fazer um paralelo com aqueles tokusatsus antigos e até animes assim antigos, né? Tipo, sei lá, Getter e tal. É como se fosse monstro da semana, né? Cada semana um monstro pra derrotar. Só que, na verdade, como você falou, cada monstro, entre aspas, né? Sempre fazendo aspas aqui, demora 2, 3 episódios. E, obviamente, que não é um anime de ação, né? Seria, talvez, classificado como drama, como drama, né? Talvez Slice of Life junto com drama. É um drama. Enfim, é uma coisa terror. que só... É um drama meio... É meio suspense ali, né? Drama e suspense juntos, né? Isso aí. E, cara, o principal aspecto desse anime, com certeza, é o visual, né? Que ele é totalmente diferente, ele lembra aquelas pinturas japonesas tradicionais, tipo o Kyoe Yamatoe. Tem até acho que a segunda histórica do Teatro No das Máscaras, que, cara, é tipo o Yamatoe, que são aquelas pinturas que... Não posso explicar. Tem aquelas nuvens, um sentimento de vazio, né? Tudo meio amarelo, assim, tipo... Ele é todo construído com base nessa estética, né? E vários outros elementos da estética japonesa, e que são muito diferentes. E, cara, se você ficar vendo o anime pausando, tipo, se tu conseguir o vídeo numa qualidade top, na televisão top, cara, é pintura aquilo, mano, cara. Não é o anime normal, sabe? É arte mesmo, né? É arte mesmo. Tipo assim, ele seria já fantástico mesmo se não tivesse história, só pelo visual. Exatamente. Cara, eu
Porra, certeiro, é o que eu ia comentar. E antes eu queria só comentar também, me parece que não tem influência só dessa arte oriental, né, que eu não conheço tanto. Mas eu notei influência do movimento de arte conhecido como pós-impressionismo, que depois vocês podem até, quem estiver ouvindo, botar no Google pós-impressionismo. Um expoente famoso é o Van Gogh, né, que é um dos pintores mais famosos de todos os tempos, mas tem outros, e o foco é sempre na cor, em experimentação com cores, sombras, iluminação, e justamente o Mononoke a todo momento tem isso, sabe? Esses tons assim, tipo, muita cor, muita experimentação com luzes, e assim, é um anime que, assim, sempre quando a gente pensa num filme, numa série, a gente pensa, pô, é a história e a qualidade técnica, né? A música, a ambientação e tal. Cara, nesse, eu diria que a estética é mais importante até do que a história, cara. Porque o anime não seria o Mononoke se não fosse esse visual, entendeu? O apelo visual é muito grande nesse anime. É o diferencial mesmo dele. Com certeza, cara. E não só o visual, também as atitudes que vem muito do Kabuki. Você sabe o que é Kabuki? Não. Vou explicar rapidamente e você vai se ligar. Não tem o Jiraiya do Naruto? Tem aquele cabelão, aquelas poses assim todas exageradas, aquela pintura toda louca. Tem até um personagem no Samurai Shodown, agora eu esqueci o nome dele, que ele é um ator de teatro Kabuki, que é um teatro japonês que os animes têm muito disso, né? Que são aquelas atitudes muito exageradas, sabe? O cara tá sempre gritando, tipo, a reação dele é sempre exagerada, os movimentos, né? As cores. Então ele pega muito desse teatro Kabuki em todos os personagens. O cara tá sempre falando... "Oh!", sabe qual é? Isso é do Kabuki, entendeu? Sempre reações exageradas. E do teatro no também, que eu já citei a segunda história, que é uma coisa mais elite, mais elitizada, com as máscaras, mais... eu até diria algo que parece até um ritual, sabe? Mais calmo, mais tranquilo, etc. Cara, e dá pra fazer um paralelo até dessa questão de exagerar. Eu não sabia nem o que era, mas... Rapidinho, só um minuto. Fala. Só pra adicionar o que você falou, né? E a gente tá dando uma aula aqui, né, de cultura, que eu até pesquisei agora na internet rapidinho pra eu não falar besteira, mas o Van Gogh, muitas das pinturas dele são influenciadas pela arte japonesa. Talvez por isso que você... tá explicado. Entendeu? Inclusive, se eu não me engano, um dos quadros mais famosos dele tem influência direta do Japão, entendeu? Tem até um episódio, se eu não me engano, no Samurai Champloo, que fala sobre isso. Cara, então, falando também nessa questão dos atores exagerados, eu me lembrei até, não sei se você já teve a oportunidade de ver algum filme mudo, a gente tá ficando muito cult nesse episódio, né, mas tá bom. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um filme mudo, e cara, eu recomendo para todo mundo que tá ouvindo, vendo, né, seja a plataforma, que vocês vejam, vocês vão ver uma similaridade nisso que o João falou, dos atores exagerados. Porque no cinema mudo, você não tinha como se expressar pela fala, tinha as palavras lá, e os atores eram de teatro. E o ator de teatro, ele tem que se expressar de forma exagerada para o público lá atrás ver o que o público da frente está vendo. Então também tem essa parte do exagero nesses filmes. Então é legal ver como o Ocidente e o Oriente se combinam, né, nesse quesito. É bem interessante. Pode crer. E, cara, agora que a gente falou da parte da exagerada, vamos falar um pouco daquela beleza que é não óbvia, né? Que é muito presente na cultura japonesa, acho em todos os aspectos, até talvez no dia a dia do japonês isso está muito presente, né? Tem até aquele filme da princesa Kaguya, do estúdio Ghibli, né? Do Ghibli. Que, cara, você já reparou que sempre parece que é um fundo branco e o tempo inteiro e só tem aquela imagenzinha como se fosse num vazio, né? É como se fosse uma tela de pintura, né? Isso aí. Isso... Em muitos... Eu tenho até um bottomzinho que eu ganhei lá no curso de História do Japão, que é uma pintura dessa. É como se fossem as nuvens, só as nuvens, aí lá no fundinho tem um barquinho viajando e tem uma espécie de torre, algo assim. Isso está muito presente no Mononoke também, que são aspectos que às vezes estão estáticos na cena, uma coisa parada ali, mas que ela tem a sua função, sabe?
E sim. Principalmente nessa história do Teatro No, que é do casamento, né? Que ela vai casar com o cara do Teatro No, que tem o uso das máscaras, né? E as máscaras no Teatro No, cara, elas são... É uma máscara com uma expressão facial, só uma expressão, né? Geralmente uma expressão meio que sem expressão, por mais que isso pareça contraditório. E que dependendo do uso, né? Da fala do personagem, da luz, do ângulo de visão, ela tem uma expressão diferenciada. Eu até gostaria de mostrar aqui, né? Tive até uma aula sobre isso essa semana, mas isso tá presente no anime também, entendeu? Então, sim. Mas agora que a gente já falou pra caraca aí da parte estética, né? Da parte de mais cult, né? Como você... Não, cara, mereceu ter um espaço um pouco maior, porque realmente é parte integral do anime, né? Não tem como sair. Mas vamos dando continuidade, né? Agora, cara, tipo, como se isso já é motivo mais do que o bastante pra você ver, né? Mas além disso, as histórias, os mistérios realmente são muito bons, te prendem e fazem você querer continuar vendo, né? Sim. Mas, cara, eu acho que assim... não que eu não gosto de falar esse tipo de coisa, porque parece que eu tô sendo... Não vou nem dizer elitista, parece que eu tô sendo babaca, mas eu acho que não é todo tipo de pessoa que conseguiria sentar e ver essas histórias se desenrolarem, sabe? Porque é um andamento mais lento da história. Não é, por exemplo, quando a gente fala de um anime que, a cada episódio acontece uma coisa, sabe? Você tem que parar e, cara, é como se você estivesse apreciando mesmo um negócio, sabe? Não é todo mundo que eu acho que teria essa paciência. Por exemplo, teve aquele arco que eles foram navegar, né? Que foi o segundo. Cara, demorou 3 episódios. E eu confesso, eu não tava com paciência quando eu tava vendo esse arco. Aí, quando terminou, continuando no próximo episódio, não acabou essa história ainda. E, eu, sei lá, me considero adaptado pra ver essas coisas, né? Porque eu tenho costume. Mas, assim, quem não tiver costume vai complicar um pouquinho. Mas, cara, todas as histórias, assim, dá pra discutir infinitamente as lições das histórias, né? Isso aí, cada história... Daria até pra fazer um episódio sobre cada arco do anime, né? Mas aí acho que ninguém ia ver essa porra. Tipo, só a gente ia ver depois da gravação. Ninguém vai ver nem esse, né? Então tá bom. Um dia a gente vai ser o fenômeno cult. Bom, então, galera, agora que a gente já falou pra caraca sobre o anime, na primeira parte do vídeo, que vai ser sem spoiler, né? A gente vai dar uma nota final aqui e da nossa avaliação do anime, e depois a gente vai pra parte com spoiler, né? Que a gente vai poder falar mais livremente sobre cada história. Então, eu já vou iniciar dando a minha nota logo, sem frescura, eu dou nota 10, é claro que é nota 10, porque, por tudo que eu já falei, é um anime, tipo, é totalmente diferenciado, realmente você vê que o cara foi uma obra-prima, ele é diferente de tudo, né, já falei isso também, e não foi aquele anime, tipo, que é só pra ganhar dinheiro, né, marketing, o cara realmente quis passar alguma coisa ali, né. Então, por mais que ele não seja, eu até admito que ele não é um anime mais divertido, né, que você vai ver, mas ele vai te marcar e tem muita coisa por trás dele, né, como cultura japonesa, história, ensinamentos, tipo, faz você pensar na vida, etc. Então, nota 10 e poucos animes você vai ver que você pode ver que vão ter o mesmo, como posso dizer, o mesmo tamanho, né, cultural de Mononoke. E a mesma ambientação, assim, né? Então, da minha parte, cara, eu vou dar um pouco menos, vou dar 8,5 de nota. Eu acho que, assim, é fantástico, mas justamente pelo fato de não ser para todos. Então, dando uma nota nivelando meio que o público, né? Para alguns seria 10, para mim foi perto de 10, mas dando uma nota geral, eu diria que 8,5. É um anime lento, é um anime que você precisa ter até uma contemplação, vamos dizer assim, né? Para ter paciência do que está acontecendo. Não é a coisa mais fácil de você digerir, mas, cara, é uma experiência muito, muito boa se você tiver a paciência para acompanhar tudo, né? Então é isso. Então agora vamos para a parte com spoiler, e a gente vai falar de cada história, né? E, como eu falei, tem spoiler, então se você quer ver, veja o anime e depois volte. E, sinceramente, eu acho que, mesmo se você não viu,
vai ser legal você ter essas chaves de compreensão que a gente vai falar aqui para quando você for ver. Mas aí você que sabe, né? Tem gente que não gosta de spoiler, tranquilo. Dá uma pausa, vê e daqui a uma semaninha você volta aqui pra terminar o episódio. Tá beleza? Aí, falando em spoiler, cara, na moral, o cara do Ei Nerd, ele bota spoiler na thumbnail, mano. Sabe qual é? Tipo assim, eu nem vi. Ah, cara, eu sou fã do Peter, cara. Não fala mal dele, não. Mas de sacanagem, cara. Tipo assim, eu cheguei a ver alguns vídeos dele há muito tempo atrás. E, tipo, eu botei no YouTube pra denunciar ele e não aparecer mais pra mim, porque eu tive spoiler do Dragon Ball. E, tipo, quando o cara bota o spoiler na thumb, não tem como você fugir, sabe? Aham. Isso é sacanagem, entendeu? Tá, mas dane-se aí. Voltando pro Mononoke, a primeira história é do Zashiki o Arashi, que eu ia até fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre essa entidade, né? Mas não é que eu não tive tempo, eu cheguei até a ver, mas a gente acabou não conseguindo gravar na época que eu queria e hoje eu já esqueci. Mas eu lembro bem da história. A história de uma menina que tá chovendo, né? Ela tá grávida e tal, e ela não tem onde passar a noite. Aí ela chega numa hospedaria, numa pensão ou algo do tipo, e pede pra passar a noite lá. Só que os caras ficam falando, né? Tem uma mulher lá, uma mulher mais velha que toma conta e um outro funcionário lá. Que não tem nenhum quarto pra ela, não tem nenhum quarto. Ela insiste, pelo amor de Deus, não tem onde ficar. Até que eles deixam ela ficar num quarto, só que é um quarto meio que proibido, um quarto estranho que ninguém fica, né? E ao mesmo tempo, o vendedor de remédios está nessa pensão também, né? Que ele sempre tá na parada onde tá acontecendo a treta, né? Não, e, cara, sempre tem essas brincadeiras de, tipo, cara, duvido você achar o personagem principal. Aí tem, tipo, o Yugi no meio de vários personagens totalmente comuns. Cara, nesse aí não tem nem como. Você vê de cara quem é o principal, né? E ele nem parece humano, né? Até ele é muito pálido, né? Como se fosse um espírito, sei lá, uma coisa assim, né? Mas o design dele é maneiro, né? Não, acho muito bom. Então, aí ela é colocada no quarto, né, que era proibido, até que coisas estranhas começam a acontecer, ela começa a ouvir uns choros, né, de criança e etc. Aí no final da história, não vou ficar contando a história, né, em detalhes, mas o que acontece é que aquela hospedaria era, na verdade, um bordel ou algo do tipo, né? E aquele quarto que era proibido era uma sala onde as prostitutas eram levadas para abortar as suas crianças. E o que aconteceu? Quando essa menina chegou lá grávida, o espírito das crianças que não nasceram, né, que foram abortadas, foram assassinadas, né, sem eufemismos, queriam nascer, né, através do ventre do bebê dela. Do bebê dela, isso aí. E a dona da pensão sabia, acabou que todo mundo sabia e todo mundo foi obrigado a reconhecer os seus erros, né? Admitir a sacanagem que eles faziam. E a mulher, ela acaba que ela fica em dúvida se ela deixa essas crianças, esse espírito das crianças entrarem no bebê dela e terem finalmente a chance de viver, né? Porque o direito à vida foi negado a essas crianças. Ou se ela mantém o bebê dela mesmo e deixa esses espíritos para sempre vagando insatisfeitos por ali, né? Por nunca terem nascido. E, cara, não preciso nem dizer que isso revive um debate que está no nosso dia a dia, né? Infelizmente, hoje as pessoas têm coragem de debater isso. Eu até diria que, aos olhos do japonês, é diferente, né? Porque lá o aborto é uma situação mais comum até, né? E até por motivos religiosos, não é uma coisa tão sinistra como é pra gente, né? Mas o que importa é o que eu pensei quando eu vi, né? E você também, né? E nós aqui brasileiros, né? E, tipo, Não, continua depois. Só pra finalizar, o anime deixa claro, cara, que é uma sacanagem, né? Sim. Que as almas das crianças ficaram sofrendo lá eternamente, né? Ou quem sabe até o dia que elas pudessem nascer. Sim. Assim, é engraçado porque eu não notei tanto esse dilema da mãe, porque, tipo, eu meio que entendi que as crianças tinham nascido simbolicamente através do ventre daquela mãe, entendeu? Eu meio que na hora eu entendi isso, aí elas estavam livres.
Mas assim, não é nem isso que eu ia falar. Cara, quando a gente... Se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o meu outro podcast, né, o podcast do Vitor, em alguns episódios que eu e o João gravamos, o João fala que ele tem muito nervoso, ele passa mal falando sobre morte. E, cara, eu não sei se é o mesmo nervoso, mas eu tenho muito nervoso falando sobre aborto. Cara, me dá enjoo mesmo. E, cara, eu vi esses 2 episódios assim... tipo, eu fechei... Cara, eu botava a mão na frente quando aparecia alguma cena assim. Aí eu, não, vou ver. Mas, enfim. E realmente, cara, você vê que... Cara, era uma situação muito complicada, porque, cara... Não sei se vale a pena tanto entrar nisso, mas hoje em dia tem essa questão de... por exemplo, tal onda do feminismo, beleza. Mas, cara, tu vê que realmente, cara, aquelas mulheres eram nada, entendeu? Cara, elas, porra, nego usava e dane-se, tinha um filho, cara, resolve, entendeu? Era uma commodity, sabe? E, porra, é muito... Cara, é muito triste você ver um ser humano largar dessa situação, né? E, porra, imagina quantas coisas já aconteceram que a gente não faz ideia, mas é complicado, cara. E você vê, por exemplo, a própria mãe, né, que ela se entregou pro patrão dela e o cara jurando que eles iam casar, e ela meio que foi inocente, né? Tipo, você vê que ela é meio bobinha, e, tipo, ela acreditou, se entregou e, cara, depois um assassino persegue ela pra matá-la, sabe? Isso aí. Cara, é um tratamento desumano, né? De mencionar que ainda tinha um assassino, né? Que era um nobre, né? Não, e assim, era um cara... nobre que casou com ela, né? Que era o pai da criança. Isso. Não, e tipo, ele disse, aí ela foi denunciar pros pais desse cara, e eles falaram, o que a gente pode fazer? Vai embora, sei lá o que, entendeu? E, cara, isso... Eu até li um livro recentemente, O Clara dos Anjos, que é literatura brasileira, e é exatamente essa história, cara. Tipo, o nego é tratado igual lixo. O cara vai, pega a mulher, mente, ela fica grávida e, tipo, nego lava as mãos, entendeu? E, pô, cara, assim, independente, porra, quem conhece sabe que eu e o João não somos nada lacradores. Mas, porra, cara, é um tratamento desumano que as pessoas sofriam nessa época, né? Era de lixo mesmo. Mas, enfim, né, vamos continuar. Mas é porque, tipo assim, por mais que as pessoas critiquem as pessoas, os aficionados pela democracia, né? Critiquem as monarquias europeias, os absolutistas, que é um termo, né, até que deveria ser bem discutido e etc. Cara, ninguém sabe o que aconteceu com as pessoas no Japão, cara, entendeu? Eu não vou nem mencionar outros países da Ásia, né, dos quais eu não tenho muito conhecimento. Mas no Japão, tipo assim, cara, sei lá, se um samurai quisesse, tipo, você fosse desrespeitoso com ele, se ele achasse que você foi desrespeitoso com ele podia te matar e dane-se, entendeu? E não tinha nenhuma espécie de direitos humanos mesmo, sabe? Mas infelizmente... Não. E é por isso que você teve essa sensação, né? A pessoa tratada como lixo, né? Não, exatamente. É foda. Mas enfim, né? Tem algum outro comentário ou podemos ir pro próximo arco? Bora pro próximo. O próximo, ele se passa num barco e, de alguma forma misteriosa, as pessoas começam a ir para uma direção que não era esperada, né? E eram, tipo, meia dúzia de pessoas ali. E o pessoal começa a se perguntar, pô, tem alguém que tá guiando esse barco para o lugar errado, porque ele era guiado por um imã, uma coisa assim. E aí eles descobrem que alguém botou aquele imã para guiar o barco da forma errada. E aí aí o João vai dar continuidade, porque é relacionado a uma entidade, né, que seja chamada Umibozu, né? E a gente vê que o causador disso foi, na verdade, quem eu menos esperava, que era um monge lá, velhão. Vai lá, continua aí. São vários personagens, né, que estão no barco, né? E começa aquela história, tipo assim, quem é o assassino, né? Quem é o culpado, né? Aí cada um tem que fazer uma confissão, né? Basicamente. E o que é legal, cara, desse barco é que, tipo assim, o mar do Japão, que é ali entre o Japão e o continente, é um mar que é, tipo, muito revolto até hoje, né? É difícil você chegar ali
por mar. E naquela época, então, muita gente morria, né? Tentando chegar no Japão, tentando sair do Japão, etc. Tem até a história de um monge Gandhin, se não me engano, que ele levou 10 anos pra ir da China pro Japão de tantas desventuras que ele passou, né? E por conta disso, né? O que eu acho até que, tipo assim, cara, quando as pessoas começam a estudar, elas sempre começam a desmentir, né? Os fenômenos da natureza, né? A chuva, na verdade, não é não é o Deus que ficou com raiva e mandou chuva, é sim o vapor, etc. Mas eu particularmente, eu acho feio você desmentir, né? Mas o que as pessoas dizem é que o Umibozu foi um yokai que, não sei se você já viu, mas ele é como se fosse uma sombra. Imagina um fantasma bem tradicional com aquele com lençolzinho, sabe? Só que grandão e preto. É porque, tipo assim, diziam as lendas antigas que, como esse mar era muito revoltoso, os barcos iam de noite, né, no mar e tal, e as ondas eram tão grandes que as pessoas começaram a ver, tipo, esse Umibozu, que é como se fosse um yokai lá, né, só que na verdade era a onda escura, né, do gigante do mar. Depois você coloca no Google aí o Umibozu que você vai ver. Inclusive tem pinturas, tem muitas coisas retratando eles. E cara, ó, só pra fazer um complemento, por exemplo, é bom que a gente faz um paralelo, né? Eu falo do Ocidente, você do Oriente. O pessoal fala, pô, sei lá, na Idade Média o pessoal achava que a chuva era Deus que trazia. Pô, cara, vamos parar e pensar com a cabeça de hoje mesmo. Porra, beleza, não tá chovendo e tal, aí, pô, aparece uma chuva. Tu não acha literalmente que Deus foi e assoprou e mandou uma nuvenzinha? Tu fala, pô, graças a Deus, agora tem chuva. Não é uma coisa, não é uma ação direta, é uma intercessão, entende? E, tipo, o pessoal não entende, acha que é um negócio pueril, superficial, e acha que a gente acha que cada fenômeno da natureza é uma coisa, tipo, não é bem assim, entendeu? Eu acho que nem os gregos achavam muito que era isso. Até tem no livro do Santo Agostinho, ele meio que debatendo com um filósofo pagão, que o filósofo pagão mesmo falava, olha, os deuses, eles são sinais da natureza, e na verdade, só há um deus, que é o Zeus e tal. Ou seja, até o cara pagão acreditava nisso, né? Então, tipo, às vezes a gente acha que é fodão e que é mais inteligente que o pessoal de antigamente. Só que, porra, cara, a gente esquece que, tipo, antigamente viveu Confúcio, Platão, Aristóteles. E, cara, a gente é com certeza muito mais burro do que todos eles, né? Pode crer, né? Pode crer, né? E eu acho até que, mas vai lá, continua, de modo geral, as pessoas são mais burras mesmo. Não, com certeza, cara, com certeza. Com certeza. Mas vai lá. Então, e continuando, e além do Umibozu, vários yokais, né, foram surgindo várias lendas por conta desses acontecimentos naquele mar, né, que muitos barcos se perdiam, muita gente morria, etc. E outra coisa que é legal, que é observado nesse episódio, nessa história, é que já começa o cara falando, pô, olha só, não é bom o barco sair do porto no 10º dia do mês. Toda vez que o barco sai no 10º dia, dá errado. E, cara, as histórias japonesas têm muito disso, entendeu? Tipo assim, ó, se você sair de noite chovendo e for um dia, sei lá, um dia par, você não pode voltar pra casa e sei lá, sem chapéu. Uma coisa assim, senão acontece... É tipo uma simpatia, né? Isso. Tem muitas condições, sabe, para as coisas acontecerem, né? Isso é muito legal, né? É divertido você ver essas histórias japonesas, né? E o que acontece, voltando, até que eles estão lá no meio do mar, aí eles começam a ver que tem um yokai, que eles estão perdidos, que o negócio está começando a ficar estranho. Tem um samurai lá, tem um monge, que tem um aprendiz, né? Um monge velho com um aprendiz, tem uma garotinha e tem, se eu não me engano, é um nobre. E tem uma espécie de um espadachim, né? É o samurai. Tu falou dele? Samurai, é isso aí. É o samurai. Tu falou o primeiro, isso aí. Isso aí. E se eu não me engano, tem um nobre também. E tem o cara lá que é tipo o dono do barco, né? Eu não lembro do dono do barco, mas eu lembro desses aí que tu falou. Mas enfim. É um baixinho, então. Eu sei que o que acontece é que aparece um yokai lá que é tipo um peixe, né? E é um peixe que começa a agir tipo o teatro kabuki. Toca aquela musiquinha, tipo, com aqueles instrumentos e faz... Tim, tim, tim. Aí ele começa a anunciar lá, tipo assim, agora quem é que vai falar?
o que fez de noite. Aí a pessoa, se você mentir, eu vou fazer não sei o que com você. Tinha uma parada assim, né? Aí tipo assim, cada um ia e contava uma história. E todos eles, né, acabavam sendo punidos por mentir ou algo assim. Porque sempre era um ato vergonhoso. E você vê que ali não tinha nenhuma pessoa que era santinho como aparentava. Até que no final das contas, cara, aí a história começa a se complicar demais. Que você descobre que o yokai que tava afetando o barco era tipo um barco todo trancado, né? Que foi levado ao mar. Aí descobriu que, tipo assim, o monge era de uma cidade onde o monge de maior destaque naquele templo, ele tinha que se sacrificar pelo bem do povo, né? Só que ele, quando criança, ele era apaixonado pela irmã dele e tal. E ele conta a história que, na verdade, a irmã dele, que também era apaixonada por ele, por mais que seja estranho, né? Um amor de irmãos. Mas eu até acredito que no Japão, não que isso seja comum, mas era mais aceitável, né? Não era mais aceitável, não, porque pra gente aqui no Ocidente é inaceitável, certo? Mas pro japonês não era comum nem aceitável, mas não era inaceitável, entendeu? Não, era tipo, cara, você vê que no Japão eles são muito mais abertos com várias coisas, né, cara? Até se você vê... Não, se você vê, por exemplo, o Shinji e o Kaoru do Evangelion. Cara, todo mundo no Japão meio que... Não todo mundo, né? Mas, tipo, tem mó fanbase que meio que gosta da ideia de ter os dois juntos como namorados, né? Cara, tem até uma propaganda deles dois juntos. Uma visão muito diferente em relação a sexo, sabe? E não é a primeira vez que eu vejo essa parada de incesto, sabe? Em mangá e anime. E continuando a história, e quando chegou a hora desse monstro se sacrificar, a irmã que amava tanto ele, segundo ele, se propôs aí no lugar dele, né? Falou, não, você não vai, eu vou me sacrificar por você. E ela entra naquela arca e morre lá. E eles estavam achando que era um rancor dela, né? Ou algo assim, a insatisfação dela por ter morrido daquele jeito, que causou todo aquele transtorno no mar. Mas aí que vem, cara, e isso foi genial. Na verdade, para vocês verem como também é simbólico, né? O yokai, a entidade, né, o Ayakashi lá, ele foi criado pela maldade do monge. Porque, na verdade, quando a irmã foi se sacrificar por ele ficou pensando, ele não chegou a falar, mas ele ficou pensando assim, pô, essa idiota aí, porra, só falta ela vai vir o quê? Vai me encher o saco agora, eu já vou morrer, ela vai me sacanear. Aí quando ela pede pra ir no lugar dele, ele fica assim, isso, vai mesmo, sua otária, dane-se, eu quero me dar bem, né? E o que acontece, cara, é que ele começa a ficar feio, começa a ficar gordo, né? Que é como se fosse a maldade dentro dele. E a própria maldade que vinha dele, que ele nunca tinha falado pra ninguém, que tava dentro dele, né? A partir do momento da confissão, aí o Vitor pode fazer um paralelo aí também com a filosofia ocidental. Isso aí. Ele coloca aquilo pra fora e acaba se libertando do mal. Então ele fica mais bonito, fica alto, né? E finalmente ele se liberta daquela coisa que ele carregou, aquela coisa ruim, que ele de certa forma se arrependia, mas ele tinha mais medo de admitir do que de se arrepender, né? E, cara, parece que ele escondeu esses sentimentos dentro dele até. Porque ele contando a história inicialmente parecia uma outra coisa. Como se, sei lá, o que ele realmente sentiu ele tivesse escondido. Aí no final ele confessou, né? E assim, um professor querido nosso, né? Fala que a confissão é o único método para você adquirir um autoconhecimento, né? E a gente pode pensar na confissão religiosa, como, por exemplo, aquele livro do Santo Agostinho, Confissões, que ele confessa desde a infância tudo de errado que ele fez. E também, cara, a gente pode fazer um paralelo com a própria psicologia, porque já é dito, né, pela maioria dos psicólogos, que de você ir numa sessão e falar, mesmo se o cara não der nenhum conselho, você já se sente melhor. Porque à medida que você fala, você vai racionalizando aquilo e aquilo começa a fazer sentido para você. Você meio que força a exteriorizar aquilo que você sente, né? Então a confissão, né, seja religiosa ou não, ela é o que dá dá a possibilidade de você integrar suas experiências na sua vida, né, de alguma forma, mesmo as erradas. Aí, foi pesada essa história, né, cara? E no final das contas, só dele ter feito o ato de confessar que era o que o yokai lá, o peixe, queria,
você vê que, tipo assim, ele se libertou daquilo, né, e da maldade e tudo, e o barco até voltou a seguir o caminho normalmente, né, pra ver o peso da maldade que ele carregava dentro dele, o que ocasionou, né. Legal, né? É isso aí. É isso aí. Não, e até fazendo uma analogia, né? E, pô, só pro pessoal que tá ouvindo, pô, não quer dizer que a analogia que eu vou fazer, você vai ter que tomar como verdade absoluta, né? E virar cristão nem nada. Mas existe uma santa católica que fala, né? Acho que é Santa Teresa, que fala se as pessoas conseguissem ver como é uma alma em estado de pecado mortal, elas ficariam horrorizadas, né? E meio que dá pra fazer um paralelo com a história, porque, tipo, o, entre aspas, pecado, né, o erro dele, o arrependimento dele, que ele carregava era tão pesado que isso mostrava na aparência dele, né? E ele melhorou depois de ter meio que expurgado aquilo. Isso é bem interessante. Vamos pra próxima história? Vamos. A terceira história tá aqui escrito, é Casamento No, N-O-H. Uhum. Tá, então, do Teatro No. A história começa com uma mulher que foi presa porque toda a família dela foi assassinada. E o vendedor de remédios, ele já aparece lá dentro da prisão, né? E cara, tem uma parada genial que ele fala pra ela. Ele fala assim, olha só, isso aqui é uma prisão, mas se você não quiser sair daqui, isso aqui é uma fortaleza. Né? Legal isso, né? Sim. Aí, tipo, ele entra meio que na cabeça dela e vai descobrindo o que aconteceu na verdade ali. Ela começa a dizer que não foi ela, né? Que ela estava sendo acusada de assassinato, mas ela dizia que foi um monstro que matou, algo assim. Eu não lembro muito bem, que já tem tempo que eu vi. Se eu não me engano, ela admitiu que ela tinha matado e depois ele foi descobrindo que, na verdade, foi uma outra entidade que meio que já vagava e meio que chegou até ela e ofereceu isso. Alguma coisa assim, agora eu não lembro também. Isso. Aí o que a gente descobre, cara, é que ela se casou com um cara que só sacaneava ela, com a família que desprezava ela, por conta de um pedido da mãe. Porque via nela, ela era uma garota bonita, né? E via nela a oportunidade de ficar rico, né? De se juntar com uma família de respeito, né? Só que ela viveu infeliz. E esse yokai, né, o Mononoke, que é o da máscara, ele apareceu como se fosse um herói que ia tirar ela dali. Ela até ficou apaixonada por ele, né? Só que, cara, eu entendi que, na verdade, aquilo tudo era dentro da cabeça dela. Foi como se fosse uma válvula de escape, por todo o sofrimento que ela passava. Então ela via que nesse Mononoke uma esperança de se casar de novo e ser feliz e fugir dali. E, cara, Cara, agora eu lembrei, mano. Isso foi genial. Agora eu lembrei de tudo. Na verdade, no final da história, não sei se você teve a mesma interpretação do que eu, mas, na verdade, no final da história, nada daquilo aconteceu. Foi só o que teria acontecido caso ela vivesse sempre fazendo o que os outros queriam. Sério? Foi. Pô, não lembro disso. Caraca, não lembro disso. Tanto que no final, aparece ela sozinha e, tipo, a família tá toda feliz ainda, todo mundo conversando, ela não matou ninguém morreu, não aconteceu nada. Entendeu? Tudo aquilo foi... e ela vai embora, né? Isso, e ela vai embora. Ela, tipo assim... é verdade. Foi tipo assim, ela se libertou das pressões externas, sabe qual é? Ela falou, cara, eu vou fazer o que eu quero agora, dane-se. Não, e até, cara, se você vê o pesadelo que ela tava inserida, né, a prisão, tipo, a mãe dela passou a vida toda controlando a vida dela. Vai casar com um cara rico, blá, blá, blá. Ou seja, pressões externas, né? Pressões alienantes. Como diria o nosso querido professor Olavo, é isso aí. Aí, ela casou e ela ficou totalmente servil à família, né? O pessoal falando mal dela, humilhando ela na frente dela e ela meio que servindo todo mundo. E você vê que até a oportunidade que ela viu de se libertar daquilo foi casando com um cara. Tipo, não foi ela, foi o cara que ajudou, que meio que salvou ela. Tipo, mesmo a suposta libertação dela ainda era uma submissão a outra pessoa, né, cara? Isso aí. Ela não ia alcançar a liberdade sozinha. Isso aí. E no final você vê que ela tenta ver a liberdade, até fica olhando na janela, um passarinho, né? Fica lembrando do passado dela e tal. E, cara, quando ela entende que tudo aquilo aconteceu porque ela deixou, você vê que, tipo, ela se liberta. Isso também é muito legal, que tem aquela parada
do japonês, né? Que a concepção de tempo deles é meio diferente da nossa, então, sei lá, não é como se algo fosse acontecer. A nossa linha do tempo tá sempre constante, né? Tem o presente, passado, futuro, etc. E nisso aí, tipo, ela meio que viveu tudo isso ao mesmo tempo e não viveu ao mesmo tempo. É difícil explicar isso, né? Mas talvez você tenha entendido. É porque eles veem o tempo de forma menos linear, né, do que a gente. Isso aí. Até quem meio que inaugurou a visão de tempo que a gente tem é o próprio Santo Agostinho, né? No livro que eu já citei hoje, até no livro Cidade de Deus, que é como se fosse uma linha até, independente se você for cristão ou não, uma linha até o fim dos tempos. Enquanto que a visão oriental e a visão, entre aspas, pagã, é tipo um ciclo que vai e volta. Então, dessa forma, você tem muito mais liberdade, digamos assim, de tempo e aí tem a questão também de reencarnação, enfim. E até me corrija se eu falar alguma besteira, mas a visão de tempo deles é muito mais circular do que a nossa, né? Isso aí, tanto que no final das contas foi isso que eu falei. As coisas aconteceram e não aconteceram ao mesmo tempo, entendeu? Foi só ela perceber que aquele tipo de atitude dela serviu e acabar levando ela a cometer assassinato, se não me engano, até ela se mata, né? Só que quando ela percebe isso, nada disso aconteceu. Entendeu? Tá. E o vendedor de remédios ali, ele tá pra explicar isso pra ela. E que devido a esse sentimento ruim, né? Que essa prisão ocasionou ela, que a prisão também foi simbólica. A prisão não foi que ela assassinou as pessoas e foi presa. E sim a prisão em que ela já vivia. Entendeu? E... Sim. Quando ela percebeu isso, ela se liberta da prisão, se liberta da casa, o yokai não existe mais e vamos pra próxima. Beleza. O quarto é a questão da relíquia e da competição de cheiros, né? Que é o que você escreveu aqui, o Toudaiji, é isso? Toudaiji, isso. O Toudaiji, ele é o principal templo budista do Japão e ele é a administração central dos templos budistas, né? Teve uma certa época que ele teve um grande poder político. E se eu não me engano, isso acontece na era Ashikaga, essa história. E, cara, outra coisa legal que acontece nessa história é que, tipo assim, é uma competição de ouvir o cheiro, né? Ouvir a fragrância, não é isso? E, cara, por mais que seja estranho, eu entendo isso, cara. Porque, tipo assim, por exemplo, muitas vezes você come uma coisa, ou seja, você sente o paladar, né? Mas você tem sensações que tem a ver com os outros sentidos, né? Você pode ouvir uma música e ouvindo aquela música você tem uma visão, tá entendendo? Não, e até, por exemplo, aquele cheiro de terra molhada, sabe? Que tem depois da chuva, cara, me lembra o Natal, porque no Natal é o verão e chove muito, aí me lembra. Isso. Tipo, pra você ver, um cheiro traz uma memória, uma história, isso, né? Aí. Isso aí, é exatamente isso que eles estavam passando, né? A partir do cheiro, e eles tinham que adivinhar qual poema era correspondente ao cheiro, né? E, cara, isso é muito corte japonesa, cara. Tipo, a corte japonesa, a nobreza, né? Naquela época, tipo, eles tinham passatempos nesse nível, sabe? Competição de poemas e poemas intermináveis. E quem tinha caligrafia melhor, coisa do tipo, né? Que pra gente é tudo palhaçada, né? Mas tinha um valor estético pra eles muito grande. E você vê que tem uns caras meio elitizados, né? Uns caras com pinta de nobre e tal. Tem um monge, né? Tem um vendedor de remédios e tem um samurai. E tu vê que o samurai é todo bronco, né? Aí ele fica, porra, como assim, cara? Tudo mesmo cheiro, caraca. Isso aí. E tipo assim, isso já traz um aspecto da história do Japão, que o samurai é de uma nobreza, de uma aristocracia militar, né? E os outros são da nobreza mesmo, no sentido até um pouco mais próximo da Europa, né? E o samurai, tipo, é meio que burro perto deles, né? Sim. Não, e cara, toda a sociedade antiga se baseava em não vou nem usar a palavra, não é a palavra mais certa, mas vamos dizer, castas, né? Em classes. Sempre teve uma classe um pouco mais militar, uma classe mais sacerdotal, uma classe mais governante, né? Hoje em dia meio que tá tudo misturado, né? Até no hinduísmo é o que eles chamam de Kali Yuga, se eu não me engano, que é tipo tudo misturado. E realmente é o que representa o nosso tempo atual, né? Porque
ninguém é mais de casta nenhuma e todas as referências se perderam, né? Mas você vê que realmente, pelo menos nesse arco, isso se faz valer, né? Isso aí. E o que acontece é que eles vão fazer essa competição para casar com a dona do templo ali. Agora eu não me lembro muito bem qual era tipo assim, o papel dela, né? O papel social dela. Ela tinha algum, mas eu não lembro. Cara, ela tinha um templo ou algum empreendimento e eles iriam herdar e meio que administrar, alguma coisa assim. Isso aí. Só que ela tinha uma relíquia. Só que, na verdade, eles queriam casar com ela só pra obter aquela relíquia, que muitas pessoas já morreram atrás dessa relíquia, né? Já teve batalhas, etc. E era isso que eles queriam. Até que acontece um assassinato. Né? E cabe ao vendedor de remédio descobrir quem era o assassino. Cara, eu vi esse anime já 2 vezes. E na primeira vez que eu vi, essa foi a história que eu mais gostei, por causa da parada de quem é o assassino. Tem até umas cenas assim, meio de terror mesmo, né? Mas e agora na segunda vez também? Não, na segunda vez não foi a melhor que eu vi. Não achei. Mas foi boa, foi boa. E no final das contas, mais uma vez, o Mononoke, o monstro, né? Ele foi criado pela ganância que as pessoas tinham por aquele objeto, né? E aquele objeto que foi objeto de tanta ganância, de tanto rancor, de tantas brigas, etc., ele mesmo criou o monstro, né? Sempre... Não, e tipo... Vai, fala. Sempre acaba que as histórias são criações mesmo dos humanos, né? Os monstros, né? E cara, eu não... Pô, eu até não entendi uma parte. Meio que esse ambiente que a relíquia criou, as pessoas que estavam ali já estavam mortas, né? Isso. Ou não? Já. Tá. Aquilo ali tava se repetindo pra sempre. Tá. E todo aquele evento era tudo sobrenatural. Tudo fazia parte do Mononoke, né? E o vendedor foi lá pra acabar com isso. Tanto que quando ele sai, ele acaba, tudo volta a ter cor, que a gente tá tudo preto e branco. Tudo volta a ter cor e tá tudo quebrado, tudo meio que em ruínas. Ou seja, já passou muito tempo. Ele já, sei lá, já deve ter mais de 100 anos que aquilo tá acontecendo de novo e aquelas almas tá estão presas ali. Legal, né? Isso aí, naquele ciclo infinito. Isso aí. Boa. Mais algum comentário ou vamos para o último? Vamos para o último. O último, então, é o Bakeneko, que envolve um assassinato. E, cara, pra mim, esse que parece mais de terror. Que, aparentemente, alguém cometeu um assassinato contra uma mulher lá que ia desvendar um segredo. E você vê que todo mundo tá mais ou menos envolvido na situação. Só que você não sabe quem fez o quê. E aí meio que o vendedor de remédios vai lá descobrir e todos eles estão num vagão e as pessoas começam a sumir no vagão, né? Pra mim, na minha opinião, o que mais ficou de suspense mesmo. Começa com... E foi meu favorito. A inauguração de um trem, né? E você já vê lá na era Meiji, né? Que tem os japoneses usando terno, com bigodinho ocidental, inauguração de trem, etc, né? E eles vão, né, no trem, tem até uma garotinha aqui. E outra coisa, cara, não sei se você reparou, mas os personagens são os mesmos. De várias histórias. Sim, cara. Mas ó, eu só reparei isso com a menina que aparece no barco. Ah, sim. Não, mas os outros eu não tinha percebido. Os outros também são. Agora eu não vou lembrar. E quem? Tu lembra? Ah, pô, beleza. Mas quando eu vi, né, um tempinho atrás, eu sabia. Entendeu? E o que acontece é que depois todo mundo entra no vagão, né? E tem um jornalista, tem essa menina que ela trabalha numa loja, né? Tem um garotinho que entrega jornal, tem uma mulher velha assim, meio carrancuda, né? Tem o vendedor de remédio, tem o prefeito e o maquinista. São esses personagens, né? E, cara, no meio do percurso do trem, o vagão fica sozinho e ele não consegue mais parar o trem, não é isso? Fica tudo escuro. Não, e, cara, as pessoas que não estão envolvidas são tipo manequins. Manequins, né? Isso aí. Tenso, né? E aí junta, e tipo, cada pessoa tá num vagão e do nada o vagão se separa e só tá aquelas pessoas que não são manequins no vagão. Aí todo mundo,
peraí, eu tô nesse vagão? Era pra eu estar lá no lado de trás, então eu vou voltar. Aí eles não conseguem, eles veem que eles abrem e tá tudo fechado. Tá, tipo, quer dizer, tudo na estrada. E não tem mais vagão. E eles ficam se perguntando, né, o que aconteceu. E o vendedor de remédio vem de lá de trás, né? É isso aí. Maneiro, ele entra lá, opa, peraí. Maneiro. E aí a pessoa tenta sair e não consegue. E acaba que o vagão atropela uma mulher, né? E eles começam a ouvir o miado de um gato e tal. Até que o vendedor de remédio começa sempre a instigar as pessoas a falarem alguma coisa, né? Admitir. E mais uma vez, o exercício lá da confissão tá presente nessa história, né? Que no final das contas, você descobre que essa mulher que foi atropelada por um trem era um fantasma, né? O espírito de uma mulher que morreu lá insatisfeita. Na verdade, não é o espírito da mulher, é o espírito do gato que viu a mulher morta, né? E absorveu aquele rancor, aquela angústia que ela teve ao morrer, né? Que ela, tipo, foi uma morte que ela morreu sem querer morrer, né? Não aceitou a morte, né? Não, e tipo, pô, cara, ela tava prestes a denunciar uma coisa importante, né? E assim, cara, se você for parar pra pensar, não querendo ser o chato, mas, cara, beleza, ela ia denunciar um esquema com a empresa de ferrovia. Político, né? O esquema político, de corrupção. Cara, pra cada cidade vai ter um esquema desse tipo, sabe? Não vai adiantar nada, sinceramente. Mas, ok. Infelizmente. Né? Mas tá bom. Infelizmente. Mas vai lá, continua. E acaba que cada personagem estava envolvido na morte de alguma forma, mesmo que indiretamente. Todos eles podiam ter impedido a morte ou pelo menos contado para a polícia, né? Alguns deles viram e fizeram vista grossa. E cara, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Muitas vezes por medo a gente deixa de fazer o certo, né? E como já dizia o número 16, não é pecado lutar pela justiça, né? Não, e cara, a gente muitas vezes erra não por fazer, mas por omissão também, né, cara? Isso aí. Até o pessoal fala, pô, vamos supor, pô, tu não... Vou fazer uma outra analogia cristã, né? Pô, tu não é cristão? Pô, então se o bandido entrar na tua casa, tu tem que aceitar ele matar todo mundo. Mas não, cara, você aí tá pecando pela omissão. A omissão também é um pecado, né? E até quando a gente vê a parábola do dê a outra face, dizem, né, que você dar a face esquerda era meio que um sinal como se você estivesse ironizando a situação. Então é como se você estivesse respondendo e não sendo omisso para responder, para fazer o negócio, né? Enfim, eu não lembro exatamente qual é a simbologia. Mas, enfim, o que eu quero dizer, às vezes as pessoas acham que você ser bonzinho, que você ser bom é você ser bonzinho, né? Que você ser bom é não fazer nada pra ninguém e tal. Tanto que, cara, se o cara tá prejudicando os outros, fazendo mal pros outros, você tem que fazer mal a essa pessoa, cara. Não adianta. Você não pode, sabe, lavar as mãos e achar que, dane-se, não é comigo, entendeu? Porque, pô, tem um garotinho lá que ele viu a menina. E aí ele foi embora e deixou pra lá. Ele viu que o cara matou a garota, né? E não se meteu. E a mulher tava lá num momento romântico com o cara na janela, viu a garota gritando e dane-se. Né? Todo mundo se omitiu, né? Agora, eu não entendi aquela menina novinha, meio bronzeada. O que ela fez? Ela mentiu pra polícia, tipo assim, ela atrapalhou a investigação porque ela queria dar entrevista. Porque ela queria ser atriz e achava que se ela aparecesse na entrevista bem lá, ela ia... Entendeu? Tá. Não, então... E aí é isso, né? Tipo, acho que a maioria deles ali, com exceção do detetive, né? Todos ali meio que erraram por omissão, né, cara? E o prefeito, né? Que o prefeito, porra, era o cara corrupto da parada. Mas o resto o jornalista errou por que matou ela. Não, então, o jornalista foi o que errou agindo e o prefeito. O resto foi tudo por omissão, né? Isso aí. Até o policial, isso aí foi suicídio, deixa pra lá. Deixa pra lá, isso aí. Maneiro, né, entendeu? Cara? Pois é. Então, acho que... E aí, tipo, você vê que... Não, só isso mesmo, você vê que as pessoas erram por atos e omissões, né? Então é isso. E pra fechar, cara, tem um anime chamado Ayakashi Japanese Classic Horror, que tem várias histórias tradicionais de terror japonesas, e os últimos 3 episódios
é outra história do Bakeneko, só que em outra ocasião, com o vendedor de remédios também, e é muito bom. Foi a partir daí que eu conheci. Pô, vou querer ver. Se tu quiser... Boa. Cara, o anime todo vale a pena, mas se você quiser ver só esses 3 últimos episódios do... É como se fosse mais uma história do Mononoke. Aham. Boa. E aí, ó, pessoal, quem estiver ouvindo, comenta aí pro João assistir Legend of the Galactic Heroes pra gente poder gravar um episódio. Tá. Porque, cara, eu tô vendo e tá muito bom, mas isso aí a gente fala quando parar de gravar. Então, mas, cara, eu espero... Fala. Não, fala aí. Não, só espero que o pessoal tenha gostado de acompanhar a gente, né? A gente sempre faz uma análise mais profunda e, enfim, acaba que não é tanta gente que vê, mas, pô, se pelo menos uma pessoa comentar aí, caraca, legal, me animei, ou já fazer um comentário sobre a história, dá uma força, porque, cara, a gente não faz isso por dinheiro, a gente tá fazendo outras coisas aí pra ganhar dinheiro, mas é isso. E esse é o primeiro episódio dos animes desconhecidos que ninguém conhece, né? Já decidiu o próximo. Então, alguns, né? A gente até tem uma lista aí de possíveis candidatos. Então, futuramente a gente volta aí com mais um episódio. Valeu, galera. Valeu, pessoal.